En arche ein hologas. ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. Bibotalk apresenta Contexto, o seu podcast de exegese bíblica. Muito bem. Começa mais um podcast novo aqui na Casa Bibotalk. Você já viu pelo título, você já percebeu que tem coisa nova chegando aqui no nosso feed. E eu quero apresentar para vocês, ele já participou de um podcast aqui, eu não sei se já vai ter sido lançado ou não, mas Paulo On, seja bem-vindo aqui à família Bibotalk. Obrigado, Bibo, obrigado a todos os ouvintes. É um prazer muito grande agora fazer parte dessa família, a família do Bibotalk. Olha aí, cara, prazer é nosso te receber aqui na família Bibotalk para um podcast. Gente, Paulo On, para quem não sabe, é um professor de teologia, você é o que é na presbiteriana? Evangelista? Onde você tá aí agora? Tô lá na base da pirâmide, é obreiro evangelista. Obreiro evangelista. Peixe muito pequeno ainda. Peixe pequeno, mas que faz uma... Eu ia falar que faz uma ótima comida, mas não, na comida, o peixe é a comida, né? No caso, Paulo On nos oferece boas doses de si mesmo, né, na internet, produzindo bom conteúdo. E ele começou um projeto de podcast, eu falei, meu irmão, vem pra cá, o que é bom a gente quer perto da gente. E ele aceitou o convite e vai fazer aqui um podcast quinzenal para você que acompanha os podcasts e acompanha todo o trabalho da família Bibotalk. Paulo, eu perguntei quem você é aí na escala, né, piramidal, mas eu queria ouvir um pouquinho de você, né, os nossos ouvintes ainda não te conhecem. Quem é Paulo On? Onde você estudou? Para a gente conhecer um pouquinho dessa pessoa que vai agora apresentar uma nova atração aqui em bibotalk.com. Eu sou descendente de coreanos, na verdade, segunda geração, nascido aqui no Brasil, e sou quarta geração de cristãos dentro da minha família, e eu estudei Relações Internacionais na PUC. Trabalhei durante muito tempo no mercado financeiro, mas sempre com aquela pontinha no chamado que Deus já tinha feito na minha vida na direção mais pastoral. Mas tem toda aquela história de você esperar o tempo, ter toda a sua família apoiando o seu ministério. Foram 10 anos aí nessa jornada, até que chegou um tempo em que ficou insustentável a situação. E eu, minha esposa e na época 2 filhos, fizemos as malas, rapamos todas as nossas economias e fomos passar uma temporada em Edimburgo, na Escócia. Mas só que não foi pra viajar, não, foi pra estudar. Lá eu fiz o meu mestrado em estudos bíblicos e retornei já há 3 anos no Brasil e desde então ministrando aula, por exemplo, no Seminário Teológico Servo de Cristo, alguns seminários aí onde eu tive o prazer de visitar e lecionar, e há 9 meses aqui em Cuiabá, servindo aqui o povo da Igreja Presbiteriana de Cuiabá. Que legal. E Paulo, esse teu amor pelas línguas bíblicas, né, tanto para o grego, para o hebraico, nasceu quando, assim? Porque, por exemplo, eu estudei teologia, nunca tive muita familiaridade com as línguas. Estudei grego, estudei hebraico e tal, no seminário, mas parei no seminário, né? E você, não, tanto que você criou projetos, né? Enfim, conta um pouco para nós aí desse seu amor pelos idiomas bíblicos e os projetos que você já desenvolveu antes desse podcast. Cara, a história é um pouquinho longa, mas tudo começou quando eu tinha mais ou menos 12 anos de idade. Caraca, você sabe que... Esses orientais aí, vou te falar, hein? São precoces mesmo, mano. Cara, o segredo é você encontrar a pessoa certa na rota da sua vida, né? Eita, olha aí. Como lá na minha antiga igreja, na Igreja Holiness Coreana, nós tínhamos um professor brasileiro, o nome dele é Valdomiro dos Santos. Ele era seminarista na época e a gente gostava de conversar sobre Bíblia, sobre assuntos relacionados à teologia, e um dia ele trouxe um Novo Testamento em grego. Eu fiquei muito intrigado com aquilo lá e eu perguntei para ele o que aquilo era, e ele começou a me explicar que foi a língua original em que a Bíblia foi escrita. E naquele dia, e a partir daquele dia, ele foi me ensinando o beabá da língua grega. Em alguns meses eu já tinha condição de ler o texto grego, e aquilo
ficou dentro do meu coração como uma paixão. Então, eu sempre me interessei a partir de então pelo conteúdo mais, vamos dizer assim, mais técnico, relacionado a línguas originais, também ao hebraico. Mas durante todo o tempo profissional que eu trabalhei no mundo secular, isso ficou meio que latente, né? Meio que adormecido dentro da minha vida, até que chegou um ponto de entrar no seminário. Eu fiz um mestrado no Servo de Cristo, um mestrado pastoral, onde eu tive a oportunidade de reaprender e aperfeiçoar esses conhecimentos. E o cume, né, foi quando eu fui fazer um mestrado em Edimburgo, onde passei 2 anos só lidando com línguas originais, né? Como a minha especialidade é Novo Testamento, só lidando com grego e um pouquinho de hebraico para não perder aí o contato com o texto mais amplo da Bíblia. Então, foram anos aí muito bons. Eu sei que é um negócio meio de nerd, um negócio meio, né, de 1 milhão de pessoas, gosta de línguas originais, mas é a rota que a gente teve e é o que eu tenho de paixão dentro do meu coração. Ainda bem que tem essas pessoas, né? Por exemplo, eu não estudo mais as línguas originais, mas sempre estou olhando os dicionários, os comentários bíblicos, e graças a Deus por essas pessoas que se dedicam, né? E já trazem aí para nós o suprassumo das suas horas de estudo. E como parte da minha pergunta, Paulo, é que você já produziu conteúdo para a internet, o conteúdo online, derivado dessa sua paixão pelas línguas originais da Bíblia. Sim, na verdade a internet sempre foi um mundo meio estranho para mim. Eu tive muito medo de entrar na internet, uma porque é uma quantidade muito grande de informação, e outra porque temos pessoas muito boas e capacitadas já transitando nessa área com muita facilidade. Uma dessas pessoas, lógico, é você, mas nas áreas bíblicas nós temos muita gente boa também produzindo um bom material. Mas quando eu estava terminando o meu mestrado lá em Edimburgo, eu senti falta de algo relacionado às línguas originais. Lá no contexto dos Estados Unidos, nós temos 2 plataformas que os americanos desenvolveram, alguns eruditos, uma chamada Dose Diária de Grego e outra chamada Dose Diária de Hebraico. O que é isso? São posts diários com um versículo em ambas as línguas originais, o grego e o hebraico ou o aramaico, onde o professor lá nos vídeos explica de maneira breve a estrutura gramatical, sintática, oferece alguns insights exegéticos e uma tradução bem breve. Eu olhei aquilo e falei, cara, nós precisamos disso dentro do contexto do Brasil. Procurei, não tinha nada igual, e foi aí que me surgiu aquele estalo, né, na cabeça, eu vou fazer isso, mas de uma maneira diferente. Como eu não tinha muito jeito para gravar vídeo e para mexer com essas coisas mais audiovisuais, eu optei por fazer de forma mais escrita. Então o gregodiario.com e o hebraicodiario.com nasceram aí no final de 2015, na minha tentativa de dar alguma contribuição para, primeiramente, os pastores, seminaristas e aquelas pessoas que gostam de estudar a palavra de Deus. Então, até o recorte, né, da audiência já estava bem definida nesse momento. A partir daí, eu comecei a desenvolver já uma plataforma que une essas 2 coisas, oferecendo textos mais exegéticos, né, algum auxílio mais aprofundado, e também cursos online. Em temas aí, eu percebi que nós não tínhamos tanta demanda aqui no Brasil como ensino de línguas originais, caso do grego, numa plataforma online, exegese, teologia sistemática e assim por diante. E é aí que eu também fui incentivado por vários amigos, entre eles o nosso tão conhecido Victor Fontana, para entrar no mundo do YouTube também para gerar conteúdo. Não tão de uma maneira tão excelente e fácil como ele faz, mas malemalha a minha maneira, tentando explicar de uma maneira um pouquinho mais aprofundada alguns aspectos relacionados ao texto bíblico. Então a gente está aí nessa rota já, vamos dizer assim, estamos em 2019, já há 4 aninhos aí. Legal, Paulo. Então tem a experiência acadêmica, já tem essa experiência aí na transmissão deste conteúdo
para o público em geral, e isso é muito legal, porque às vezes o cara fica tão preso na academia que não consegue mais falar com o povo de forma geral. Mas você já mostrou que sabe fazer isso com os seus trabalhos anteriores, e agora vem aí o podcast, né? O Contexto, esse podcast que surge aqui na família Bibotalk. Qual é a sua intenção? Qual é o seu propósito com o Contexto? Cara, o Contexto, na verdade, é um podcast que nasceu a partir de uma tentativa de traduzir de uma maneira bem informal, por meio de uma conversa, conteúdos um pouquinho densos relacionados à exegese bíblica e à hermenêutica bíblica, ou seja, ao estudo do texto propriamente dito, né, nas suas dimensões culturais, no seu contexto histórico, político, e de como nós interpretamos esse texto à luz das nossas tradições históricas dentro do cristianismo, e para que toda essa interpretação possa ter uma praticidade, né, e um viés pragmático na nossa vida. Cara, aqui é muito interessante porque a minha mulher, ela vê os meus vídeos assim, e ela fala que de 10 coisas que eu falo, 9 ela não consegue entender. Eita! Porque é um conteúdo muito específico, lidando com línguas originais, né? Então não é todo mundo que tem essa capacidade, teve essa educação e tem esse know-how para destrinchar aquilo que a gente fala. Mas o podcast tem esse intuito de deixar a linguagem um pouquinho mais fácil, mais fluida. A gente tenta diluir numa linguagem mais geral conceitos importantes e que vão nos ajudar muito nessa tarefa de ler um texto, o texto bíblico, que é um texto muito antigo, muito complexo e que nós temos a sede e necessidade de compreendermos hoje para viver essa verdade hoje. Então, o primeiro grande objetivo do nosso podcast é falar de exegese bíblica, falar de interpretação bíblica, usando casos reais, textos que todo mundo usa, textos que todo mundo se apoia, mas trazendo uma explicação de uma maneira bem completa, mas ao mesmo tempo também fácil do nosso ouvinte entender. Bem, o vídeo também é pouco tempo, às vezes, para você explorar alguma coisa um pouco mais complexa, né? É claro que no vídeo, às vezes, tem a questão visual, né? Você consegue fazer uns mapas mentais no vídeo e tal, que no podcast não é possível, mas contrapartida no podcast, você tem muito mais tempo para explorar o conteúdo. Bem, hermenêutica, exegese, são dois conceitos que por si só rendem muitos episódios, né, Paulo? Então, além de toda a explicação, né, do que é exegese, a hermenêutica, enfim, mano, só aí já tem muito pano pra manga. Você também vai trazer exegese de textos, então, se eu entendi bem a sua fala. Isso, exegese de textos, até já ligando com um outro propósito do nosso podcast, é de abrir um canal de comunicação com os nossos ouvintes, né? Eles poderem mandar perguntas escritas, perguntas em áudio, porque ao longo desses anos eu recebi muitas perguntas a respeito de textos específicos que as pessoas têm curiosidade de entender o contexto social, o significado da linguagem ou dos símbolos que são usados, e que a gente não tem lá muita oportunidade de maneira pessoal responder para cada um de forma detida. Então, outro objetivo do nosso podcast é tentar trazer esses textos bem interessantes, às vezes polêmicos, às vezes complexos, mas para que o nosso povo possa entender o contexto e o porquê e o para que ele foi escrito. Outra questão também que o seu podcast vai trazer, Paulo, é discutir algum livro fundamental nessa discussão hermenêutica, exegética. Fala um pouco para nós sobre isso. Isso, a grande dificuldade que a gente tem às vezes em ler o texto bíblico é que o nosso conhecimento do mundo tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, é muito restrito ao próprio texto bíblico. E embora o texto bíblico tenha informações suficientes para nós conhecermos a palavra de Deus, conhecermos a esse Deus e o plano que Deus tem para nós, às vezes nós precisamos de nos apoiar em literatura específica que nos traz uma explicação melhor do contexto social, do contexto histórico e até da metodologia ou das metodologias que nós temos que utilizar para interpretar certos textos bíblicos. E
para isso, nós precisamos nos apoiar em referências bibliográficas de qualidade. Sabe, Bibo, lá há 10 anos atrás, quando a gente se interessava por exegese bíblica e esses assuntos, nós não tínhamos aqui no Brasil tanta quantidade de livros como nós temos tido hoje. Eu acho que as editoras têm tido um trabalho excelente em publicar coisa boa, coisa dentro do contexto não somente evangélico, mais ortodoxo, mas até estudos mais, vamos dizer assim, falando feio, mas não querendo escapar da palavra, nos seios mais liberais. Ok, liberal, a gente tem muitas discordâncias, mas certos métodos que eles usam são métodos importantes para nós, evangélicos, confessionais, às vezes, que nos ajudam a entender melhor o texto. Então, livros importantes, livros de referência que foram traduzidos para o português ou até não foram traduzidos e que em episódios aí esporádicos a gente vai poder conversar para que o ouvinte possa se interessar, muitas vezes adquirir, até para formar a sua biblioteca, para poder pesquisar ou para poder saber aonde recorrer nos casos aí de emergência, que não tem ninguém para ligar, não tem ninguém para recorrer, a internet acabou, aonde que eu vou correr para buscar certos dados? É nas bibliografias que vão fazer parte também do escopo aí do nosso podcast. O que mais? O que a gente pode falar para a gente encerrar esse preview aqui do seu podcast, o Contexto, o seu podcast de exegese bíblica, hein? Olha que coisa linda! Olha, o slogan ficou bonito, hein, meu? Ficou bom, hein, cara? Olha aí. Cara, e pra brilhantar esse slogan aí, a última coisa que a gente planeja fazer é trazer entrevistas aí quentes com estudiosos na área dos estudos bíblicos, exegese e hermenêutica. Sabe que tem muita gente boa aqui no Brasil, né? Às vezes a gente se apoia muito nas obras e nas referências que nós temos lá de fora, nos Estados Unidos, no mundo de fala inglesa, alemã, mas nós temos muita gente boa hoje ensinando nos seminários, produzindo conteúdo. Muitos deles já passaram por você lá no BTcast, já mostraram a sua qualidade. E é hora da gente trazer eles aqui para o Contexto, para o nosso podcast de exegese bíblica, para falar especificamente sobre, por exemplo, a trajetória acadêmica que eles tiveram. Porque, sabe, Bibo, muitas pessoas se interessam em, às vezes, estudar, se aprofundar e até almejam estudar fora. E essa foi a grande dificuldade que eu tive. Eu queria estudar fora, mas tinha pouca gente que tinha estudado fora disponível a me ajudar e a dar aí o caminho, né, o beabá, para a gente não bater muito a cabeça e ter uma rota de relativo êxito. Trazer essas pessoas também para falar sobre métodos, sobre como você tem que ler a Bíblia, como você lê a Bíblia de forma acadêmica ou de forma devocional, como que a exegese pode ser levada para a igreja por meio da proclamação da palavra, por meio dos estudos bíblicos, da escola bíblica dominical. Então nós precisamos trazer esses eruditos, esses cabeções, né, no bom sentido, para compartilhar um pouquinho, num tom bem informal, de conversa mesmo, essas informações tão preciosas que muita gente se interessa e também ajudar a quebrar um pouquinho esse estereótipo, né, de estudiosos, eruditos da área bíblica, como se fosse pessoas aí numa torre de marfim inalcançáveis. Não, são servos, servas de Deus iguais a mim, iguais ao Bibo, iguais a todos, que têm as suas lutas, que têm os seus dramas e, a despeito de tudo isso, mantém uma vida a Deus, diante de Deus, com aquilo que Deus os deu, que é a vocação acadêmica e essa aptidão para os estudos mais aprofundados da Bíblia Sagrada. Então a gente vai trazer entrevistas, temos aí algumas já na agulha, já agendados, e eu convido todos os ouvintes aí a ouvir o nosso podcast, a compartilhar o nosso conteúdo, a mandar para aquele seu amigo lá que tem muitas dúvidas bíblicas, para ele ficar antenado, e juntos a gente quer construir um podcast aberto, um lugar onde todos podem conversar, um lugar onde a gente pode falar da palavra de Deus com seriedade.
tá aí, gente. Contexto, o seu podcast de exegese bíblica com Paulo Won e convidados. Muito bom, cara. Mano, minha alegria ter você aqui na família Bibotal, que a nossa sala tá aí à disposição para te servir. Traga os seus convidados, ofereça boa comida à nossa audiência. Eu tenho certeza que você fará isso com maestria. Cara, alegria e ansioso pelo primeiro episódio, né? Esse aqui, na verdade, é o episódio 0, né? É o episódio 0, mais ansioso aí pelo primeiro episódio e tudo que você vai produzir ao longo deste ano. Eu sei que, cara, o ano já está acabando. É já mole tá isso? acabando, cara. E agora? Mano, a gente daqui a pouco tá aí. Outubro já tá aí, novembro, aí já tá acabando. Não, mas tecnicamente já acabou já. Pro BTcast já acabou, já gravamos todos os episódios desse ano. Pois é. O que já estamos começando a gravar é pro ano que vem, né? Mas assim, mano, ansioso já, ainda bem que vai ter alguns, né? A gente vai poder experimentar aí pelo menos uns 6 episódios ainda ao longo deste ano, que vai ser quinzenal, ok? Quinzenal você terá o nosso podcast aqui de exegese bíblica com Paulo Won. Então, ainda vai ter alguns episódios até o ano se encerrar. Mas, cara, seja muito bem-vindo aí à nossa família. Muito obrigado por ter aceito o convite e Deus te abençoe nessa jornada. Cara, muito obrigado, Bill, primeiro por confiar aí no projeto. A gente nem sequer teve um portfólio aí para apresentar, você já se interessou, já incentivou, já conversou aí no Sinédrio do Bibotalk, né? E a gente teve uma acolhida muito legal. Queria agradecer a todos os nossos ouvintes, aquelas pessoas que acompanham o nosso conteúdo e aquelas pessoas que vão conhecer o nosso conteúdo e convidá-los. Vamos lá, vamos juntos investigar, manter um diálogo dessa arte, que é a arte de ler o texto bíblico, que é a palavra de Deus. Muito obrigado, Bibo. É isso, gente. Então fique ligado aqui. Lembrando uma coisa importante. Você, se quiser receber... eu quero receber só o feed do Contexto. Você tem o feed próprio do Contexto, ok? Então aí no seu aplicativo de celular, você pode procurar Contexto separado, tá? Contexto, ok, gente? Não é contexto de contexto. O nome tem uma brincadeira aí, né? Ele está com o texto, mas vai falar também do contexto do livro, da passagem, da perícope, né? Então, é isso. Que é tudo exegese. Tudo exegese, tá bom, gente? Então, se você quiser ter o feed do contexto, basta você procurar no seu agregador de podcast que você vai achar, ou procura Bibotalk, né? Você que já tem aí o feed do Bibotalk, ele vai sair também aí no feed geral do Bibotalk, tá bom? É isso, gente. Aguarde, e todos nós estamos aguardando ansiosamente o primeiro episódio de Contexto com Paulo On. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo episódio, se Ele permitir. Até o próximo. Tchau, tchau.